aos Efésios, capítulo 5. Lembrando que a entrega da nossa campanha, as ofertas vão ser voltadas para pagar a bateria. 17.900 a bateria. Vai ser à vista, aleluia, eu tomo, pô. Você que está pela internet quer ajudar, é só pedir o nosso Pix e nos ajude também. É para a casa de Deus. Vamos ler aos Efésios 5? Glória a Deus. Salinhas. De 0 a 6 anos. A quantos? 0 a 6 anos. Por favor, se separarem as salinhas. Sigam. Adelante. Aos Efésios 5, vamos ler alguns versículos, do 1 ao 11. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Ama a Europa. Não, tudo certinho. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 a seguir, diz-nos assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Palavra de Deus, que o Senhor nos abençoe e traga dos céus a sua revelação em nome de Jesus. Tome assento dando glória a Deus, você que concorda. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o cristão e a vida social. Nós falamos um pouco aqui sobre essa questão. Nós não somos obrigados a abandonar nada. Mas o cristão que foi convertido, ele quer abandonar tudo que não glorifica a Deus. É uma ação, preste atenção nisso, é uma ação interna do Espírito que nos regenera. É uma ação interna daquele que veio morar em nós. Ele veio implantar em nós o seu caráter, a sua natureza, a sua imagem e semelhança. Então, é uma disposição natural dentro da vida espiritual, querer ser diferente, viver diferente, querer fazer, é tipo assim, olha, se eu colocar uma gravata verde com azul, glorifica a Deus, para muitos isso é ridículo, se estou de fato nascido de novo, vou querer colocar, porque eu quero glorificar a Deus. É por isso que muitos dos nossos irmãos
da igreja primitiva e das igrejas perseguidas no mundo até hoje, infelizmente, porque é um absurdo isso, né? Tantos direitos humanos falando, tantos direitos humanos nas nações, mas quantos cristãos estão sendo mortos nas nações que perseguem a igreja? Ninguém fala. Nós tivemos um presidente da República que teve a coragem, pela primeira vez, de na ONU falar sobre isso. Ninguém mais falou. Então, os nossos irmãos, eles morriam para glorificar a Jesus. Tinha alguns dos nossos irmãos, missionária Rosa Dias, que gosta de ler, por certo já leu sobre isso também. Alguns dos nossos irmãos poderiam ser livrados por decisões simples, que não era pecado e nem era errado, mas eles preferiram sofrer o dano da morte para glorificar Jesus. Não, ele morreu por mim, eu quero morrer por ele também. Nós não estamos distantes desse tipo de sentimento e decisões? Sim ou não, queridos irmãos? E por que estamos distantes? Pregaram para nós um outro evangelho e nós recebemos ele. Pregaram para nós o evangelho dos benefícios e não das obrigações, e nós recebemos ele. E nos tornamos como aquela multidão de João do capítulo 6, que quando o próprio Jesus fala o que eles não querem ouvir, eles viram as costas para procurar outro. Porque eles amaram os milagres de Jesus, mas odiaram a sua doutrina. E muitas vezes a geração de hoje está como aquela multidão. Ama os milagres. Jesus aqui domingo curou muitas pessoas, não curou? Ama os milagres. Essas pessoas que foram curadas domingo, nem lembro todas que foram, não quero fazer aqui essa questão, mas para você entender, todas elas deveriam estar aqui só de gratidão. Nossa, terça-feira eu quero ir na igreja só para agradecer. Não, mas amo os milagres, não o compromisso. Não é verdade? 10 leprosos, um somente voltou. Isso revela a natureza humana, a perversidade humana, o egoísmo e o egocentrismo humano. Nós rejeitamos Deus pensando que somos inteligentes e que Deus não está vendo isso. A gente fica no culto, parece que é obrigado, com cara fechada, veio obrigado no culto. O dia que pegar um câncer, vem quebrantado. Porque nós somos egoístas. Não, agora não estou precisando. Então é obrigação. Por isso que a igreja de hoje, que me perdoe os que não vão entender isso, mas que a igreja de hoje, ela está precisando de ter um novo encontro com Deus. Briga por coisas à toa. Não consegue perdoar. Não consegue curar situações, elas querem passar para outras situações e deixar essa que não curou, como se descarta alguma coisa. Estou filosofando ou estou falando verdade? Olha, escute bem isso com os ouvidos espirituais bem abertos. Com Deus não existe meio termo. Ou nós somos, ou não somos. O muro é do diabo. Ou você pula do lado de Deus, ou então do muro para lá já é do diabo. Não adianta. E o que angustia, e isso é uma linguagem de antropopatismo e antropomorfismo na teologia, mas para você entender, o que angustia Deus é que Ele quer nos abençoar. Mas nós não temos atitudes de abençoados. Ele ainda diz, até hoje, eu coloco a bênção e a maldição diante de você. Eu coloco a vida e a morte diante de você. Escolhe a vida.
Se ele é tão bondoso, por que ele já não dá a vida? Porque ele não quer ninguém obrigado a nada. Ele deu-nos liberdade. Pessoas poderiam dizer, Deus é mau, pastor. Por quê, meu filho? Por que ele pôs uma árvore no jardim só para o casal cair? Não, ele não pôs uma árvore para o casal cair. Ele pôs centenas de árvores para o casal alimentar e uma para o casal mostrar que já estava satisfeito. Nós temos que entender, com pureza de coração, que nós somos livres, mas que nós temos tudo para escolher Deus e servir de todo o coração. Não somos salvos pelas obras que praticamos, como eu disse na abertura dessa pequena parte, mas as obras que praticamos nos revelam se somos salvos. Todo salvo pela graça tem a graça, o poder de Deus, para viver em santidade de vida. Todo. A pessoa, por mais perfeita que ela seja, quando olhamos para ela, ela não tem mérito nenhum. Foi Deus que deu a graça, e a graça não se tornou vã naquela pessoa. Só que aí a gente incorre num outro problema. Nós vivemos desprezando a graça. Quando Jesus tirou de mim numa noite só, questão de bebidas, de drogas, coisas, eu poderia no outro dia ir para um bar e beber de novo, sim ou não? Só que eu resolvi valorizar o que Deus tinha me dado. Quando Deus tira dos nossos lábios uma palavra de xingamento, a gente pode xingar de novo. Mas você sentiu aquilo e agora e tal, você tem a liberdade de xingar de novo, mas você pode escolher não xingar mais. Se não fosse escolha nossa, não seríamos julgados. Porque alguém poderia estar dizendo, mas eu não escolhi ser assim. Se não fosse escolha nossa, não seríamos julgados por Deus. Não haveria juízo final. E não haveria julgamento da igreja. Pelo contrário, julgaríamos Deus. Por que o senhor fez isso com o outro, não fez isso com aquele? E Deus é justo. Deus nos deu oportunidades. E nós escolhemos aproveitá-las ou não. Tomá-las ou não. Deus te fez livre. Nós nascemos livres. Só que no caminhar, no andar, nós fomos nos prendendo a várias coisas. É você que escolhe naquele colégio fazer o que você está fazendo, e Deus te vê. Deus sabe. Lá naquele colégio que uma pessoa que se diz cristã está aprontando, tem gente que nem cristão é e não está aprontando. Tem gente que é ateia, pelo menos por enquanto, e condena o tipo de prática que a cristã está tendo. Sim ou não, por favor? É hora de mudarmos de vida. Vou falar de novo, mas dessa vez você não der glória não, para não soar falso. É hora de mudar de vida. Parar de dar desculpas. Não posso, não tenho, não consigo. É hora de mudar a frase. Diga o fraco, eu sou forte. E nós citamos aqui, segundo aos Coríntios 12, 9 e 10, que diz, Paulo dizendo, e disse-me, Jesus falando para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Jesus disse isso a Paulo, ele está dizendo assim, porque Paulo estava se sentindo fraco, né? Está dizendo, nessas suas debilidades, eu te dou graça para ser forte. Nessas suas fraquezas que você está tendo aí, eu te dou graça para ser forte. E eu não vou tirar de você o espinho, não.
porque eu quero você dependente de mim. O problema nosso é que a gente não depende mais de Deus. Está entendendo? Então essa graça é o poder que Deus nos dá para vencer as nossas incapacidades. E eu preciso dessa graça abundante em mim, principalmente hoje. Então eu vou buscar o Senhor, eu vou para a vida de oração, eu vou para a vida de jejum, eu vou buscar alimentar a minha alma, eu vou ler a palavra de Deus, eu quero estar na casa de Deus, eu quero ouvir a palavra, e a palavra eu quero que ela entre até no profundo da minha alma. E por isso, nós falamos sobre pelo menos alguns elementos da cultura cristã que guiam nossa maneira de viver. E um desses elementos é a linguagem. Nós falamos sobre isso no culto anterior, terça-feira, sobre a linguagem sã, etc, etc, etc. E depois falamos sobre o segundo, que é a vestimenta. E é interessante lembrar que os estilistas, os homens da moda, as mulheres da moda, as pessoas da moda, afirmam que se conhece o caráter da pessoa pela vestimenta da pessoa. E a Bíblia diz também. E falamos sobre isso e já está lá gravado no YouTube, você pode entrar lá e rever. Já está o recorte lá, não é, desse estudo. Tem o culto todo e tem a mensagem recortada. Eu não vi a mensagem de domingo recortada ainda. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um terceiro elemento, que é o comportamento. Claro que inclui linguagem e inclui vestimenta, o comportamento. Mas nós vamos entender, irmãos, que o comportamento dentro do ambiente que eu frequento, que você frequenta, é de tamanha importância para influenciar o outro, tanto para o bem quanto para o mal. Cuidado com o que você está influenciando a outra pessoa e cuidado com o que a outra pessoa está te influenciando. Tem hora que os nossos confidentes ou as nossas confidentes são pessoas que não são cristãs, não têm equilíbrio se são chamadas de cristã, e nós as escolhemos porque elas estão do nosso lado, e nós desprezamos as pessoas que nos amam e estão cobrando de nós mudanças e abandonos de coisas que nos prejudicam. Tem hora que as pessoas estão ouvindo a serpente pensando que estão ouvindo um amigo. Separa, para com isso. Depois a pessoa separa e fica lá na solidão e na depressão, porque essa pessoa não vai lá fazer companhia para ela. Toda boa pessoa, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista social, vai te aconselhar curar. Concordam? Olha o que nós lemos em 5:8 da carta aos Efésios. Fica com a carta aberta. Pois outrora, em outro tempo, éreis trevas. Diga, nós éramos trevas. Porém, agora somos luz no Senhor. A luz que brilha. E ele continua. E diz assim: andai como filhos da luz. Se somos de fato, andemos como tais.
Eu não sei se isso provoca temor em você, mas em mim provoca. Se eu não estiver sendo luz, não tem como eu dizer que eu não estou sendo trevas. Porque não tem meio termo. Ou é luz, ou é treva. Tem como? Não, está no crepúsculo. No crepúsculo. Já viu que a pior coisa que tem é o crepúsculo? Você liga o farol, não funciona. Você olha as coisas, está embaçado. Ainda mais esse povo, não eu, mas esse povo que tem mais de 50 anos. Né? Não é? Quem está dirigindo no crepúsculo, você põe farol, põe luz alta, não funciona. Só prejudica o que está vindo se pôr luz alta. Né? E tem gente que parece que quer viver no crepúsculo. Não, crepúsculo já é treva. Já embaça. Já atrapalha. Venha para a luz. O lugar onde tudo é lúcido, tudo é claro, tudo é evidente, não tem dúvida. Esse lugar é em Jesus Cristo. Amém? Então, nessa questão desse versículo que lemos, tão somente esse, já está incluso todos os requisitos. A fala, a veste, todo esse texto que lemos, já está incluso tudo isso. O comportamento enfatiza quem somos muito mais do que as palavras. Eu escrevi no último banner que eu postei, que talvez uma das piores guerras que existe é a fria, mas do ponto de vista dos discursos. Pessoas que falam o que não vivem. E os discursos são tão bem elaborados que multidões estão dando crédito a isso. Porque a retórica, a oratória, a narrativa foi bem elaborada. Não meça as pessoas pelos discursos ou pelas palavras, meça pela vida que elas têm. É fato isso ou não é? Hoje nós somos muito inteligentes para justificar e pouco inteligentes para buscarmos a justificação do Senhor. Alerta, nós somos a expressão do Senhor. Você é a expressão do Senhor. Portanto, que o falar, que a vestimenta, que o comportamento esteja à altura de verdadeiros filhos de Deus. Irmãos, a maioria dos patrões cristãos que eu ouvi, eles no início quiseram contratar crentes para ajudar os irmãos, mas a maioria, eu não lembro um que não teve problema com esses irmãos que contratou, ou pelo menos com uma parte desses irmãos. Como assim? Os mais fofoqueiros da empresa, os mais causadores de problemas. Claro que tem os irmãos queridos que são honestos e justos, mas a maioria dos políticos que estão lá no palácio, que se dizem evangélicos, se você começar a ouvir o que sabem deles lá, você escandaliza, da maioria. Propina, mas não sei o quê, já vimos várias coisas aí. Desde aquela reunião dos deputados dando as mãos, cristãos não, que se dizem, agradecendo a propina, agradecendo a Deus a propina. É que nós não somos Deus. Deus é misericordioso demais. Se eu fosse Deus, já saía batendo todo mundo lá. Seus pilantra. Envergonha o nome do Senhor. Depois quer falar da igreja. Para aqueles, a igreja é o retrato deles. A igreja que você faz parte, as pessoas lá estão julgando a sua igreja pelo seu comportamento.
É por isso que tem pessoas lá fora que veem alguma coisa e falam assim, ó, o Lindomar não está vendo isso não? Com quem que o Lindomar é fiscal? O Lindomar é o pastor, o pregador. As pessoas decidem se vão viver a palavra anunciada ou não. Mas nós falamos o que precisa ser dito. E não adianta ficar bravo com a palavra não, tem que amar a palavra, porque ela é da verdade. Preste atenção, não faça nada paralelo agora, por favor. Então, meus irmãos, abram lá e o DCM coloque aí, Mateus capítulo 5, 14 a 16. Não se deixe ser influenciado pelas correntezas do mundo, mas influencie aqueles que estão à sua volta. Esses três elementos funcionam como três guardiões: a fala, a veste e o comportamento. Se forem removidos, abriremos a porta para o mundanismo. Mantenha esses três guardiões ativos, empoderados e próximos de você. Assim você garante que será guardado por tudo o que Deus nos ensinou. Influencie as pessoas mais próximas do seu convívio. Viva como aquela que de fato foi transformado. Quem está pregando, irmão, eu vivi uma vida que era totalmente liberal. Tinha vezes que eu estava no lanchinho mais famoso da cidade, cheio de tanta gente, sábado à noite, só de short, camiseta cavada, no meio. Como pode um homem agora estar falando de vestes moderadas? Porque Jesus me converteu, ué. É diferente. Fui convertido na presbiteriana, e na presbiteriana já vivi essas coisas. Olha o que está escrito, Mateus 5, 14 a 16. Vós sois, é uma afirmação? Quem está em Cristo, quem é de Cristo, quem está com Deus, é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Nós temos que estar em lugar de destaque. Em cima do monte a luz brilha, no lugar certo a luz ilumina toda a casa. Assim, dessa forma, dessa maneira, o grego não tem variação, deste mesmo jeito, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, sejam o melhor funcionário da empresa que você trabalha, o mais honesto, o mais justo, o mais correto. Por quê? Porque você carrega o nome de Jesus Cristo. Seja o melhor patrão, seja o melhor amigo, a melhor companheira, para que a sua luz brilhe. Deus cuida daqueles que brilham. Deus cuida daqueles que brilham. Frase do Espírito Santo. A luz é uma figura muito importante nas Escrituras. 1 de João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. Como que eu posso estar nele se eu não estiver sendo luz? Se eu for treva e entrar nele, então haverá treva em Deus. Mas não há treva alguma em Deus. A gente só é inserido em Deus enquanto nos tornamos luz e permanecemos luz.
Isaías 9, versículo 2, fala da vinda de Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz. A missão de Israel era ser luz para os gentios. Isaías 42, 6 e também 51, 4 e 5. Paulo nos lembra que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho é luz. A glória de Cristo é luz. O Pai é luz. Jesus diz: eu sou a luz. O Espírito Santo é luz. A palavra é lâmpada para os nossos pés. Tem que brilhar. E a gente não brilha porque ligou na tomada, a gente brilha se fizer boas obras. A função da luz, versículos 14 e 15. É interessante que Jesus convoca seus seguidores a ser aquilo que ele mesmo é. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Aqueles que permanecem em Cristo, a verdadeira luz, são também luz. A luz de Jesus brilhando neles, aparece em cada rosto, nas palavras, nas ações, e ilumina o mundo ao redor. Resplandeça o teu rosto sobre nós, Senhor. As pessoas lá naquela empresa que você trabalha, naquela escola, faculdade que você frequenta, os lugares, as sociedades onde você vai, tem que de vez em quando alguém dizer: você é diferente. Eu vejo algo diferente em você. Não sei, sei igual aos outros, mas parece que tem uma luz. Aí o outro fala: parece que tem um karma, tem uma auréola. As linguagens espíritas vão surgindo. Fala: não, nada disso não, eu estou servindo Jesus agora. Eu sou de Jesus, e essa mesma coisa que Ele fez na minha vida, quer fazer na sua, pode ter certeza. As pessoas vão querer procurar a igreja que você faz parte, quando virem você o novo testemunho de vida. Qual é a igreja que você faz parte? Eu quero ir lá. Mas como assim? Eu estou vendo que você está mudado, é uma nova pessoa, e eu também quero isso para a minha vida. Agora eu vou fazer uma pergunta para apertar alguns e dar alegria para outros. Se aquele lugar onde você trabalha, aquela sala que você é aluno e frequenta, aquela família que você faz parte, te ouvir pregando uma palavra da verdade, eles vão crer? Porque a pessoa que conhece o mau testemunho não quer ouvir palavras destas pessoas. Então isso é muito sério, por quê? Porque aí eu consulto se eu realmente estou apto para Deus ou não. Parece que você não gostou dessa parte, que até com medo. Ou nós não nos envergonhamos do Evangelho, ou envergonhamos o Evangelho. Nós não podemos ter vergonha de viver o que o Evangelho manda viver. Não é a religião que me manda não viver em dissolução, em bebedices, em impurezas, etc, etc. Não, não é a religião, é o Evangelho do Senhor Jesus, é a palavra do Senhor Jesus. E não adianta vir um teólogo para mim dizendo que a graça, e que eu não preciso obedecer isso. Olha, queridos, não subestime a inteligência e a sabedoria de Deus. Se isso fosse verdade, não haveria mandamentos para nós nessa Bíblia. Só haveria revelações. Agora você é livre, pode aprontar, pode fazer. Todo impuro também vai para o céu, todo devasso vai também para o céu, todo efeminado também vai para o céu, todo que despreza a Deus vai para o céu. O importante é que você esteja na igreja. Está escrito isso na Bíblia? É hora de nós nos voltarmos para a verdade bíblica. A palavra de Deus é fiel, inerrante, eficaz, e é ela que garante a minha entrada no céu ou não.
todo aquele que ouve e pratica esta palavra é que estará firmado na rocha. A luz deve ser vista. As casas na Palestina eram bastante escuras, com uma abertura pequena que servia de janela. A posse da luz de Cristo faz com que seus discípulos sejam visíveis como uma cidade edificada sobre um monte, que pode ser claramente vista a quilômetros de distância. Os crentes não podem se esconder e deixar de brilhar para Cristo. Quando alguém brilha dentro da família, o familiar lá do Maranhão fica sabendo. O familiar que está lá na Groenlândia fica sabendo. Porque essa luz, ela vai longe. Tem gente que procura o crente, está lá em outra nação e procura o familiar crente. Falou, estou passando por uma luta. Eu sei que você tem aí um compromisso diferente com Deus, não entendo muito, mas eu preciso que você me aconselhe. A sua luz vai longe. A sua oração vai longe. O seu abraço vai longe. Quando a gente é luz, irmão, a gente abarca a terra. Dá glória, fica tranquilo. A luz deve então ser vista. Irmãos, não pode haver discípulo secreto. Nós temos que ser abertos e francos. Interessante, né? O camarada lá na faculdade não tem vergonha de pôr aquele trilho de cabelo aqui em cima, de pintar uma tatuagem aqui, e de fazer não sei o quê, e andar do jeitão dele. Aí o outro não tem vergonha de pôr os dentes parecendo de onça, e pôr um chifre aqui, e aparece aqui, não sei o quê. O crente tem vergonha de falar que é crente? Fala para mim que o reino das trevas não estão mais unidos. Tem hora que a gente envergonha o irmão crente do colégio. Ah, ela é fanática. Fanático não, você que é desviado. É apenas fiel à pessoa, mas envergonha o outro. É hora de ser crente. Irmão, nós vamos ser julgados por todas estas coisas. É hora de ter temor no coração. A nossa fé deve ser vista na maneira pela qual tratamos o balconista na loja, a doméstica em casa, o porteiro do prédio, o empregado do serviço, o patrão, o chefe do expediente, o diretor, o gerente, o vendedor que nos atende. É fácil? É fácil? Mas deve ser assim? Se nós batalharmos, a gente consegue? Então vamos começar hoje? A luz dissipa as trevas. Paulo, ao escrever aos Filipenses, enfatiza a sua função. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Onde que a gente brilha? No meio dos perversos, no meio dos corruptos. Onde que uma virgem brilha? No meio daqueles que ridicularizam a virgindade. Onde que um BV, uma BV brilha? No meio daqueles que já beijou até entortar a boca. Mas se é BV, graças a Deus. Estou me reservando para a pessoa que Deus tem para mim. Mas hoje, olha o tanto que está difícil. O mesmo índice de perca de virgindade na igreja hoje é praticamente o mesmo do mundo, nas faixas etárias. Deus esses dias me revelou que uma moça aqui da igreja perdeu a virgindade. Não confessa, não conta para os pais defendem a pessoa. Estou falando esses dias, essa semana, para ninguém ficar ligando nada com nada, foi essa semana. Não confessa, daqui um pouco está perdido e a culpa é da igreja.
A igreja não tem culpa, a igreja está pregando a palavra. A culpa sempre é de quem toma a decisão. Por isso que Deus não vai julgar o outro, vai julgar eu, vai julgar você. Pessoas que têm problema no lar, nunca resolve, e aí, mas também não fala, não confessa, não trata o que precisa ser tratado. É hora de nós tratarmos, Deus quer o bem para nós. A luz, ela dissipa as trevas. Quando a gente acende a luz, pronto. Lembra aqui do que eu fiz? Desligamos as luzes, ficou o quê? Trevas. E quando ligamos? Alguém expulsou as trevas? Alguém falou, treva, sai? Foi só ligar a luz. Liga a luz aí, você vai ver que os sentimentos perversos saem, os desejos carnais vão ser subjugados e dominados pelo Espírito Santo, e Deus estará cada dia te enchendo e fortalecendo mais. E é desesperador falar sobre isso para pessoas que não querem ouvir. Porque é simples assim. Quem está falando aqui é aquele que era filho das trevas, que vivia escravo das coisas. E então o Senhor é bom demais. Não, o Senhor Deus é bom demais. Ele nos liberta, Ele nos converte. A graça dEle está em nosso favor. A graça se há manifestado a todos os homens, salvadora. A luz avisa do perigo, revela os perigos que nos cercam neste mundo tenebroso. Já viu uma pessoa andar na selva sem luz? Parece que esse filme de terror, né? Eu já escrevi várias poesias de terror e contos de terror. Quando eu era adolescente, eu só... Aí eu ia contando, as pessoas iam arrepiando. E aí? Alguém aqui tem coragem de entrar no meio do mato sem uma lanterna? Por que a gente usa a lanterna? Porque ela revela, a luz revela os perigos, as possibilidades de ataque, os animais peçonhentos. Quando a gente vai para o monte para orar, a gente liga a lanterna, olha para tudo quanto é lado, para ver se não tem nada ali, para a gente orar em paz. Liga a luz lá na sua casa. Irmão, quando a gente liga a luz na nossa casa, a gente começa a ver cada coisa. Ao silêncio. Nós temos a mania de cobrar do outro e não cobrar de nós. Sempre é o outro que está errado. Você não me entende, você não me atende, você está contra mim, você. Ai, mas se a pessoa, se Deus manifestasse nessa hora, não é só ele não, não é só ela não, você quer que eu fale dos seus? Você quer que eu revele os seus pensamentos, os seus sentimentos para essa pessoa? Você quer que eu revele o que você fez no verão passado? Eu sei o que você fez no verão passado. E eu estou sabendo o que você vai fazer no verão do futuro. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu vou separar. Isso tem, para vocês não ficar fazendo ligação, porque tal do crente, misericórdia. Isso tem uns 22 anos. Ok? Chegou para mim, eu vou separar, porque o meu marido abraçou fulana, porque não sei o quê, pá. Aí, a hora que ela estava falando, eu lembrei que ela confessou um pecado, há um ano atrás, que ela tinha feito essa coisa errada. Não faz parte do nosso ministério, entendeu? Tal de crente é difícil.
Aí eu falei assim, mas será que isso aí não é um outro problema? Não. Como? Esse homem, papá. Aquela vez que você deu um beijo naquele homem lá, você confessou, será que você não está colhendo o que plantou, não? Ela envermelhou assim, ó. Murchou, caiu a guarda dela, e aí ela chorou e teve facilidade de perdoar o esposo. Se nós apontássemos a luz para nós primeiro, nós teríamos facilidade para entender o problema do outro e o erro do outro. Está gostando? A Bíblia diz assim, você está querendo tirar o cisco do olho do outro? Tire primeiro a trave do seu. Deus está ali ajudando a gente a equilibrar as coisas. Porque muitas vezes no outro está o cisco e em nós a trave. Vou matar essa adúltera. Vamos matar. Jesus pode? A primeira pedra pode? Falou, quem não tem pecado pode. A gente está querendo matar a pessoa, mas não quer morrer pelos pecados que cometemos. Isso chama humildade, quando a gente passa a saber que nós também erramos, e aí a gente tem compaixão do outro, porque a gente quer compaixão de Deus. Está gostando não, né? Vamos voltar ao Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho manda perdoar, oferecer a outra. Mas hoje não tem jeito. Oferecer a outra face, irmão Léo Vegildo, o índio. Vem uma pessoa, pá. Deus está falando de maneira literal ou Ele está querendo dar uma lição para nós de vida? Nós temos, irmãos, quando a pessoa errar conosco, nós temos que dar a ela a oportunidade de errar de novo. A pessoa que errou vai pagar pelo preço que errou? Sim. Tudo que planta, colhe. Quem dá a colheita é Deus. Não adianta ficar disfarçando. Eu fiz isso porque eu não entendia. Mas você plantou o quê? Eu plantei um problema lá. Você vai colher esse problema que você plantou. Porque a gente colhe do que planta. Mas eu joguei a semente do feijão e veio um pé de milho no meio. Você vai colher milho, não tem jeito aí. Essa lei da semeadura, ela é muito cruel e maravilhosa. Cruel quando? Quando a gente planta a coisa errada. Escute, pelo Espírito Santo, muitos de nós estamos atrasados e com problemas, porque nós plantamos a coisa errada. E aí é cruel, porque é o que você semeou, que você vai colher. E essa aqui é o tipo de lavoura que o sol não queima, que a falta de adubo não adianta. Todo jeito vai dar, vai produzir, e produz a 30, a 60 e a 100 por um. Você, eu, vamos colher o que estamos semeando. Então, se plantou errado é cruel, mas é maravilhoso quando você planta a coisa certa. Quem planta perdão, vou falar de novo, quem planta perdão, quem planta compreensão, essa colheita é de quem? Eu perdoo o Mateus. Ei, Mateus, você é difícil, hein, meu filho? Pelo amor de Deus, hein? Eu perdoo o Mateus. E o Mateus vai me fazer colher perdão? Não, Deus me dará a colheita do perdão. Quem dá a colheita é Deus. Eu planto compreensão, Deus vai me dar a colher compreensão. E muitas vezes você planta, no caso disso que estamos falando, você planta em Goiânia e colhe em Goiatuba. Gostou, né, Edmundo? Falei, Goiatuba, Edmundo bateu o coração.
plantador de soja. Você já plantou soja e colheu milho, irmão? Edmundo? Plantou soja e colheu feijão de comer? Porque a soja é feijão também, né? Feijão de soja. Plantou, não tem jeito, né? Você entende isso ou não? Então, quer mudar a sua vida? Quem quer mudar de vida mais ainda? O que a gente faz? Planta o que quer colher. Pastora, mas a pessoa está me odiando. Ame a pessoa. Pois que Deus falou, ué. É isso que Jesus fala. O que fala, missionária Sônia, quando a gente é perseguido? Abençoa. Orai pelos que vos perseguem. Deus lhe paga o mal. Por que Deus está falando isso? Porque a vingança pertence a Ele, é Ele que toma conta dessas coisas. A mim pertence a vingança, mas se você plantar o bem, vai colher o bem. Se der de comer o inimigo, de beber o inimigo, Deus vai cuidar de você. Faça o bem, resplandeça a luz de Cristo. Estou com medo de você não estar gostando dessa palavra. A luz, então, ela avisa do perigo. Esse evangelho que eu estou pregando aqui, que é bíblico, está te avisando do perigo. E o evangelho é a luz. Não deixa o inimigo cegar seu entendimento, não. Em nome de Jesus Cristo, deixa a luz do evangelho resplandecer sobre você. Você é uma pessoa de fé. Você consegue prestar atenção nesse culto ou é difícil? Como é que está essa vida aí que nunca presta atenção e se volta para as coisas de Deus? A luz é um guia. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. A luz, irmãos, que o Senhor trouxe a nós, ela domina as nossas decisões. A pessoa que de fato já nasceu de novo, e aquelas que perseveram, né? Porque muita gente nasce de novo, depois dá uma queda brusca, mas a que persevera, ela vai chegar numa direção, num ponto da história dela, que ela vai olhar para trás e só vai ver a mão de Deus dirigindo. Ele me trouxe até aqui. Laracachamandaraia. Eita, rasubianai. Às vezes, quando a pessoa está caminhando no lugar que Deus está dirigindo, ela não entende nada, mas continua sendo guiado, porque tem fé, porque não vai esmorecer, não vai parar, não vai voltar atrás. E aí, quando chega num certo lugar, olha para trás, Ele esteve comigo em cada momento. Você pode glorificar mais ainda. E eu disse glorificar Jesus, glorificar o Mestre. O prazer de quem está na luz, um dos prazeres é glorificar Jesus Cristo. É isso que Malaquias fala no seu livro com relação a dízimo. 3, 6 a seguir ali. Ele vai dizer assim: depois traga os vossos dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento e tal. Depois fazei prova de mim, senão abrirei as janelas dos céus e trarei para vocês uma bênção tal. A palavra, o entendimento mais claro no hebraico para nós, é Deus dizendo: seja fiel nessa área, e depois, lá na frente, olhe o caminho que te conduzi e as vezes que eu cuidei de você com a bênção tal.
E a bênção tal não é uma questão, primeiro, que nós temos que ver, financeira, mas é uma questão de ter o que não teríamos, porque somos fiéis. E ninguém deve ser fiel para receber a bênção tal. A gente deve ser fiel porque ele merece o testemunho de vida. É outra diferença. Você consegue dar glória a Deus por isso? Olha que coisa linda, né? A luz deve brilhar no mundo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz em trevas. Estamos falando de luz. O mundo inteiro jaz. Já viu que as crianças, 2 mais 2, 4, aí tem aqui que vai 5. Oh, mas é porque eu sou das humanas, irmão, mas você pode ser do que for, mas 2 mais 2 é facinho de saber que é 4, né? Então, o mundo inteiro jaz em trevas, e a igreja é a luz nesse mundo, para que eles vejam a tua luz. A igreja é a diferença. Enquanto há um que resiste, aleluia, o anticristo não se manifesta. Enquanto a igreja estiver no mundo, o anticristo não toma assento no trono dele. Porque há um que resiste, o Espírito Santo que habita em nós, e a igreja que está viva, resplandecendo a luz de Cristo. O Espírito Santo habita em mim para eu glorificar Jesus e resplandecer a luz dele, a luz do testemunho dele, do caráter dele, da natureza dele. E o inimigo não pode sentar no trono, mas o dia que a igreja for arrebatada, ele vai poder sentar lá. Porque o domínio de Deus, para você entender, é como se o domínio de Deus está, por enquanto, na época da graça, através da igreja. Depois o mundo vai ser entregue para o anticristo. Claro que o poder todo está em Deus, e Deus sabe disso, é por isso que ele já escreveu a história. Mas Deus vai permitir isso porque a terra vai enfrentar as suas escolhas, os seus desejos. Serão soltos os demônios mais terríveis do abismo. Pavor, terror, homens desmaiarão de pavor. O céu será abalado. Por quê? Porque agora o mundo será entregue às decisões dos errados, mas aqueles que andaram na luz estarão com Jesus na glória, sendo julgados e depois sendo aqueles que participam das bodas do Cordeiro. Ande na luz, andemos na luz. Aleluia. Quando Jesus disse, vós sois a luz ele não diz a luz da igreja, ele diz a luz do mundo. Aí alguém chega lá, Beatriz Fontoura, está trabalhando num lugar e tal. Aí, o que acontece com você, que você é assim, diferente? Aqui ela não precisa brilhar, embora ela brilhe, você brilhe. É lá que ela precisa brilhar mais. Na igreja não, mas no mundo sim. Aqui, pelo contrário, é muito fácil as pessoas serem honestas, né? Porque não tem lugar para ser desonesto. Aqui é muito fácil não cantar música mundana, porque aqui não se canta música mundana. Mas lá fora, e quando nós falamos que as nossas palavras devem ser moderadas, na terça anterior, que as nossas palavras, nós seremos julgados por elas, que não saia da nossa boca nenhuma palavra vã, nenhuma palavra torpe. Quando alguém canta uma música do mundo, ela está fazendo isso, está atraindo para si isso. Depois tem um vazio e não sabe por quê.
entristeceu o Espírito Santo. Agora experimente cantar hinos que louvam o nome do Senhor. Experimente colocar na sua casa adoração ao Senhor. Experimente colocar no seu carro, na viagem, os hinos que adoram o Senhor. Eu não gosto de viajar, assim, eu gosto de viajar, mas não gosto de viajar com gente comigo. Como assim, pastor? Porque eu gosto de ir igual doido. Eu ligo o som, e aí eu choro, eu grito, eu falo em mistério, eu prego, eu faço um punhado de coisa. Se for alguém comigo, vai escandalizar, então não é bom. Mas quando vai a pessoa junto, eu não tenho coragem. Mas é bom demais, tem hora que parece que o carro vai voar. E você tem que prestar atenção no pé, porque você vai falando de mistério e o pé vai lá, se você não prestar atenção. Misericórdia. Porque é gostoso viver para a glória de Deus, ter liberdade de viver para a glória de Deus. Você chega na viagem edificado, abençoado, porque falou com o Senhor. Como eu disse aqui, eu disse para os obreiros, fizeram um estudo aí, que as pessoas que assistiram essas séries que tem por aí, adolescentes e jovens, e gente madura, se dava para ler a Bíblia tantas vezes, tal pessoa que assistiu a série tal, o tempo que gastou com a série, dava para ler a Bíblia 5, 8, 10 vezes. Vocês ficaram tristes, parece. Nós estamos escolhendo as coisas que nos intoxicam, e não as que nos alimentam. Nós estamos gastando o nosso tempo, depois do trabalho, muito mais com aquilo que nos prejudica, do que com aquilo que nos edifica. Ao silêncio. Qual o resultado da luz? Outros podem ver as nossas boas obras e ter um encontro com nosso Pai. Irmão, você não tem noção, às vezes, do que está falando aí, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque o que Deus fez conosco, quando nós tivemos um encontro com Ele, tudo mudou, tudo transformou. Aquela maldição que estava sobre nós foi embora, a graça veio, a gente se fez livre, se tornou livre em Cristo. Então, quando a nossa luz brilha para o outro, aquela outra pessoa vai experimentar o que nós experimentamos. É demais, não dá para imaginar. Vamos acelerar isso? Outros podem glorificar o nosso Pai que está nos céus, quando nós brilhamos a luz. É muito importante, irmãos, nós nos despertarmos para isso, porque além de beneficiar os outros, nós estamos beneficiando a nós mesmos, edificando a nós mesmos, nos dando força para fazer o que precisa fazer para viver uma vida boa. Por exemplo, quem guarda mágoa não vive bem em tempo algum, pode disfarçar bem, mas não está bem. A pessoa magoada, ela vive o tempo todo com aquela angústia e aquela ligação com aquela situação. Ela se torna escrava do que passou, e aí ela não tem futuro. Ela pensa que enquanto fulano não morrer, a ciclana não morrer, não tiver um acidente, não for para o hospital, ela não consegue viver. Porque a coisa vai vindo pequena e vai crescendo. Começa com rancor, um ressentimento. O que é um ressentimento? Um sentimento que se repete. Aí vem um rancor, aí daqui um pouco vem a mágoa, vem o ódio, e aí vem desejos absurdos contra a pessoa. E quem está com esses desejos dessa maneira é que está sendo prejudicado. Só que nessa hora não quer entender isso. É como o Caim, que estava cheio de ódio do Abel. Por que Caim estava odiando Abel? Porque Abel conseguiu agradar a Deus. Já viu aquela pessoa que fala para o outro: eu te odeio,
Nós estamos com esse problema, mas você parece que está aí, não aconteceu nada com você. Deus falou com Caim, mas não adiantou. O próprio Deus, misericórdia. Para você ver o tanto que o ódio é poderoso. O ódio é um Deus maligno que vem para dentro da pessoa. É um Deus que nós devemos expulsá-lo em nome de Jesus Cristo. Um Deus com D minúsculo. Jesus fala em Mateus 18 que isso são verdugos, ou seja, demônios. Seja livre, deixa a luz brilhar, deixa a luz curar, em nome de Jesus, deixa a luz curar. Em nome de Jesus. Vamos mudar nosso comportamento? Aqui parece que tem mais gente querendo mudar. Vamos mudar nosso comportamento? Aqui parece que agora animou mais do que vocês. Vamos mudar a igreja? Qual será a sua estratégia? Tem uma coisinha que eu chamo de dispositivo. Você levanta de manhã e cria o dispositivo. Hoje ninguém me engana. Hoje ninguém me tira do sério. Mas não é aquele ninguém me tira do sério, não pisa no meu calo que eu te bato. Não é assim. É ninguém me tira do sério. Jesus, o Senhor vai me ajudar, Senhor. Levanta de manhã, ajoelha um pouquinho, fala com Jesus. Entrega a sua vida, o seu dia para Ele. Deu para vir num ciclo de oração da igreja das 7 às 8, vem. Foi das 7 às 7h30, mas então vem, se der só esse tempo. Né, missionária Cida? Ora, vem na oração da noite, Senhor, domínio próprio, me dá aqui, temperança. Eu quero o caráter do Senhor em mim. Aí, a primeira vez que você vence aquilo que não estava vencendo, você parece que quer voar. Eu consegui. A primeira vez, irmã Cíntia Jovem, que é assim que tem lá no contato. Irmã Cíntia Jovem, a primeira vez é a coisa mais difícil que tem. Mas depois que você venceu a primeira vez, é a coisa mais fácil que tem, é seu prazer, se torna seu prazer. E você sente aquele espírito de excelência. Eu estou acima disso. Isso, meu Deus, isso é uma coisa tão pequena. Por quê? Porque você é maior que isso. Vai dar glória não, né? Difícil, né? Você é maior que isso. E quando você faz certas atitudes, toma certas atitudes, você está se diminuindo. Você está desonrando você. Você está se sujando diante do outro. Você gosta dessa ideia? Ou não? Qual ideia, pastor? A ideia de viver a excelência do Espírito Santo, de ser maior do que essas coisas. E quando você faz isso, você traz paz para a sua alma. Você sente tão bem que você agora se desafia a fazer coisas maiores. Mas se eu conseguir derrubar o gigante, eu derrubo 10 milhares. Se eu conseguir derrubar 10 milhares, eu posso ser o rei de Israel. Deixa Deus te dar crescimento. Mude o seu comportamento diante da sociedade. Pague o preço para não sofrer o dano. Pague o preço para receber de Deus a bênção. E eu vou encerrar com Gênesis 26. Quando o Isaac estava cavando poços, chegaram os inimigos, ele cavou o poço, e o poço jorrou água. Aí os inimigos chegaram, esse poço é nosso, e o poço era de Abraão, o pai de Isaac, então era de Isaac, e só estava entulhado, ele tirou os entulhos, limpou tudo, porque precisa da água, e a água é de essencial necessidade para eles nessa época. O que acontece?
O Isaac não briga com eles. O Isaac resplandece luz. Pode ficar. Não brigou e foi para frente. Chegou lá na frente, tantos quilômetros. Cavou o poço de novo, tirou os entulhos. Vieram os inimigos novamente. Poço da contenda, poço do ódio. Esse é nosso também. Pode ficar. Entregou. Os camaradas iam chamar ele de calça frouxa. Você não faz nada. Não tem umas mulheres assim que quer que o marido briga? Você não é homem, não. Vai lá dar um murro nele. Sai dela, capeta, em nome de Jesus. Tem gente que pensa que para ser homem tem que brigar. Jesus foi o melhor homem que teve na terra e ele não brigou com ninguém. Aí ele vai para longe e cava de novo. Aí os inimigos falam, esse camarada não briga com ninguém não, deixa ele para lá. E quando ele cava de novo, dessa vez jorra água mais alta ainda. Até esse dia Deus não falou com ele. Até esse dia Deus deixou ele enfrentar os problemas dele e mostrar o que ele queria. Mas nesse dia que o inimigo não foi mais e ele cavou o poço, insistiu para isso, Deus abriu a boca e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, eu sou o Deus da promessa, esse lugar é teu e eu sou contigo e te prosperarei na terra. Ramasso que ramai. Aleluia. Deus muitas vezes está querendo permitir coisas para nos levar mais à frente. Para nos dar um cargo, uma promoção, às vezes no trabalho, para abrir uma porta melhor de trabalho. Mas a gente briga, a gente condena, a gente culpa. Deixa o poço, brilha a luz de Deus. Deus não nos chamou para confusão, para briga, para retaliações, para vingança. Deixa. Estava pregando sobre deixar tudo, uma certa ocasião. E aí, Deus me deu algumas experiências. Entre essas, eu estava falando de perdão, perdoa a dívida, perdoa não sei o quê, e Deus falou, e você também. Me deu esse entendimento. Eu falei, mas eu? Como assim? Uma irmã que tinha pedido um dinheiro emprestado, e o que eu tinha tudo eu emprestei para ela, sem juro, que eu não cobro juro de ninguém quando isso tem possibilidade. Emprestei. E aí, ela ainda continuou chorando, disse que precisava do dobro. E eu arrumei o dinheiro emprestado com um irmão lá em Bom Jesus, a 6%. Ela não pagou o irmão, não me pagou. O irmão cobrou de mim. Aí eu tive que chorar para Deus me dar agendas. Naquele tempo das 21 vacas magras. Tem misericórdia. Deus foi abrindo as portas, eu fui pagando o irmão. E aí ela ficou me devendo o dobro. E o que não cobra, juro, né? E aí aquela coisa, e vai, não vai, aquela coisa angustiante, porque eu não tinha dinheiro, ainda tive que, né? Aí Deus falou assim, perdoa. É muito. Perdoa. Então tá. Perdoei, virei a página, Deus abriu portas e portas e portas. Muitas vezes a gente está brigando com o que nós tivemos que avaliar e pagar. Estamos brigando com aquele que não nos avaliou. Estamos brigando com aquele que foi a causa do prejuízo. E a gente deixa de olhar para quem abre portas e prospera. Sabe o que Isaac estava dizendo? Posso perder poço, mas não posso perder a bênção de Deus. Vamos dizer essa frase? Eu posso perder poços, mas a bênção de Deus eu não posso perder.
Se ele tivesse brigado pelo primeiro poço, teria perdido a família, teria perdido tudo. Mas ele ouve com luz. Fique sobre os pés. Você quer perdoar? Está fácil para uns, difícil para outros. Você quer perdoar? Quer perdoar dívidas? Pô, pastor, eu vou perdoar, mas a pessoa está aqui, eu não posso saber não, que quem sabe ela me paga. Irmão, cuidado com esses irmãos que saem pedindo dinheiro emprestado para os irmãos da igreja. Geralmente eles saem da igreja e não pagam ninguém. Eu não estou sabendo de nada. Não estou mesmo. Mas geralmente é assim. A maioria das pessoas que eu emprestei dinheiro não recebi de nenhum. E eles saíram da igreja. E aí eu fiz um voto para Deus que não empreste dinheiro para ninguém. Eu fiz um voto. Por que eu fiz um voto? Porque eu sei que eu não ia quebrar. Se eu não fizesse o voto, eu ia emprestar de todo jeito. Se tiver. Então agora, se Deus quer que eu ajude alguém, eu peço que Ele me abençoe para que eu possa ajudar sem empréstimo. Posso ajudar. Quer perdoar? Aquele patrão? Aquela hora extra? Quer ou não quer perdoar? Vamos brilhar essa luz? Glória a Deus. Deus vai abrir porta. Tem uma pessoa no meio de nós que a dívida que a outra tem com ela é R$4.500. E se você, eu não estou sabendo de nada, pelo amor de Deus. Se você perdoar, chegar para a pessoa falando, não preciso, Deus vai abrir as portas de maneira tremenda. É necessário perdoar. Olhe para cá, o seu abençoador é Jesus Cristo. Quem abre porta para você é Jesus. Quem multiplica na sua vida é Jesus. Quem prospera você é Jesus. Quem faz milagre para você é Jesus. É Ele que te eleva, é Ele que te dá crescimento, é Ele o dono de todos os poços. Então não brigue pelos poços, brigue para não perder aquele que é dono de tudo. Aleluia! Está transpirando aí para perdoar ou está perdoando? Vamos brilhar a nossa luz no nosso trabalho, no nosso emprego. Vamos brilhar a nossa luz na escola, na faculdade. Vamos brilhar a nossa luz nas sociedades que nós vivemos. Vamos deixar Jesus resplandecer o rosto dele sobre nós. Então vamos orar. Levante suas mãos e coloque palavras diante do Senhor, que Ele possa te trazer graça, que é o poder que está em nós e que nos faz vencer as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este momento, obrigado por este seminário, obrigado pela sequência das palavras, obrigado pelos que dão crédito à voz do Senhor, dão crédito à palavra do Senhor. Meu Deus, resplandece a Tua glória sobre nós, levanta-nos em Ti com testemunho que agrada ao Senhor, que é para a Tua glória. Faça-nos brilhar, resplandecer como astros no mundo, no meio de uma geração perversa, corrompida. Nos ajuda a ser luz, nos ajuda, nos conduza. Traga, Senhor, o Teu santo evangelho de luz para as nossas vidas. Repreenda o mal, tira as mágoas, tira os ressentimentos, tira os ódios, tira o desejo de vingança, tira os sentimentos perversos, tira tudo que nos atrapalha, lava-nos no Teu sangue, vem e brilha a Tua luz em nós, vem e nos faça filhos da luz, que reprova as obras das trevas, que condena as obras das trevas, e vive a bondade, a justiça, meu Deus, e a verdade do Senhor. Assim, ajuda e abençoa.
os que estão perdoando, a bênção e a vida nesta área venha de maneira especial. Em nome de Jesus. Amém?